8 horas e 31 minutos, vamos falar agora sobre pesquisas aqui em Fortaleza. Será que elas erraram ou acertaram? Vamos ver então o desempenho dos institutos neste segundo turno. Convido você para vir aqui comigo para o nosso telão. Continue deixando o seu like para a gente observar se os institutos mais erraram ou acertaram. Aqui a gente tem imagem dos dois candidatos que foram ao segundo turno, Evandro e André. A maioria das pesquisas eleitorais divulgadas nas vésperas do segundo turno, no último domingo, dia 27, apontou o resultado da eleição para prefeito de Fortaleza dentro da margem de erro. Os institutos apontaram majoritariamente cenários parecidos sobre a disputa eleitoral pela prefeitura da capital. De 6 pesquisas divulgadas na véspera, 4 apontaram empate técnico entre André Fernandes e Evandro Leitão, levando em conta a margem de erro de cada pesquisa. Apenas os institutos Futura e Veritá mostraram o candidato do PL na liderança com vantagem fora da margem de erro. 6 institutos divulgaram nos 2 dias antes do segundo turno das eleições: Atlas Intel, Datafolha, Futura, Veritá, Quest, Realtime e Big Data. 4 levantamentos indicavam empate técnico entre os candidatos. A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo Povo, mostrou os 2 candidatos empatados tecnicamente, mesmo cenário apresentado pelo Instituto em rodadas anteriores do segundo turno. O Atlas Intel também mostrou empate técnico, com o deputado federal André Fernandes registrando 50,5% dos votos válidos e o presidente da Assembleia 49,5%, acabou se invertendo esse placar. A margem de erro era de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A Quest foi o levantamento que chegou mais próximo do resultado das urnas. A pesquisa mostrou os 2 candidatos em empate numérico, com 50% cada um. A margem de erro era de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto Realtime Big Data também indicou empate entre Evandro e André, porém o petista apareceu numericamente à frente, com 51% dos votos válidos, enquanto Fernandes tinha 49%, ou seja, o Realtime Big Data também aí ficou bem próximo do resultado. E aqui a gente observa então um gráfico que vai mostrar para a gente aí de forma mais didática como é que esses institutos se aproximaram do resultado oficial das eleições, né? Então temos os 2 candidatos, Evandro e André Fernandes, resultado das urnas, e o instituto que mais se aproximou. O Futura, por exemplo, deu menos 3,88% para Evandro do que o resultado final das urnas em comparação e deu 3,88% a mais para André Fernandes. Atlas Intel deu apenas menos 0,88% para Evandro Leitão e deu mais 0,88% para André Fernandes. O Datafolha deu também Evandro Leitão abaixo do resultado das urnas, menos 1,38%, André Fernandes mais 1,38%. Quest, que foi quem mais se aproximou do resultado, deu apenas menos 0,038% para Evandro Leitão e mais 0,38% para André Fernandes. Veritá deu Evandro Leitão, na última pesquisa, abaixo do que o resultado das urnas, menos 2,88 ponto percentual. André Fernandes, 2,88 a mais. E o Realtime Big Data, que também chegou bem próximo, deu 0,62 a mais para Evandro Leitão do que o resultado oficial das urnas. Para André Fernandes, menos 0,62 do que o resultado oficial das urnas. Tá? E então, quem mais acertou, pelo visto, Quest e Realtime Big Data em relação às pesquisas de intenção de voto para o segundo turno.